do Senhor sobre algo para trabalhar com a igreja. A gente já trabalhou outros temas em outros momentos, e algo que Deus fez florescer no meu coração é nós conversarmos, irmãos, sobre os tempos difíceis. Quem já viveu tempos difíceis? Já viveram tempos difíceis? Quem já viveu? Olha, tempo difícil não é privilégio de ninguém. Não é privilégio de ninguém. E eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, quando vivem esses tempos difíceis, né? Falar assim, pastor, eu estou atravessando o deserto. Você já ouviu falar isso? Pastor, eu estou atravessando o deserto, né? Irmãos, e o que é o deserto? Como é que Deus trata isso no nosso coração? Como é que deve ser a nossa travessia no deserto? Tem um texto lá de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que vai ser o texto base das nossas reflexões, que está aí. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto. Irmãos, deserto, deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção, tá? Primeira coisa que você precisa saber nessa série de mensagens. Deserto não é para você sentar e ficar chorando. Não é para você sentar e ficar chorando. Tem muita gente que entra no deserto, senta e começa a se lamentar. Começa a se lamentar. Querido, você nunca sairá do deserto se você sentar e ficar chorando. Deserto não é para isso. Mas vamos antes dar uma olhadinha. Quais são as características do deserto? Daquilo que esses tempos difíceis normalmente provocam em nossas vidas? Bom, o deserto é aquilo que é fora da zona de conforto. Sair da zona de conforto, para mim, é uma coisa. Sair da zona de conforto para você pode ser inúmeras outras coisas. Mas é bom que a gente entenda que o deserto é sair da nossa zona de conforto. Assim, no deserto, quando nós falamos sobre ele, nós tratamos sobre escassez. Quando a gente fala sobre deserto, a gente fala sobre escassez. Às vezes, desemprego, falta de emprego, falta de maturidade nos relacionamentos, falta de harmonia dentro de casa, escassez. Falta isso, irmãos. O deserto significa escassez. Uma outra característica é a aridez. Um terreno árido, normalmente ele é seco, normalmente ele provoca sensações ruins, normalmente aquilo que nós falamos sobre deserto, ele nos tira do conforto. A gente deixa de sentar no sofá gostoso da nossa casa para viver um tempo que às vezes não temos nem lugar para sentar. Uma outra característica do deserto é o isolamento. Isolamento. Muitas pessoas entram no deserto e sentem-se totalmente sozinhas. E já muitas pessoas falaram, pastor, eu me sinto abandonado. Deserto é isolamento. Deserto também, uma outra característica, é o confronto. Confronto com os nossos medos, os nossos sentimentos. Quem já perdeu o sono durante a noite quando estava no deserto? Já perderam o sono durante a noite? Já passou a noite acordado? E por mais que você queira virar para o outro lado e dormir, você fica pensando nos conflitos, você fica pensando nas crises. E aí você vira para o outro lado, tenta dormir, e parece que todos aqueles pensamentos que estavam de um lado viraram com você para o outro lado. E você continua sem dormir. Quem já passou a noite em claro? O deserto é confronto às nossas emoções, confronto aos nossos sentimentos. Deserto, irmãos, é o tempo das hostilidades. Hostilidades. É viver o tempo do perigo, muitas vezes. Só para vocês entenderem, existem animais muito perigosos que vivem no deserto. E quando nós estamos nele, alguns animais do deserto querem nos atacar.
e querem efetivamente nos destruir. Então, esse conjunto de características, a escassez, a aridez, o isolamento, o confronto e as hostilidades, elas fazem parte desse círculo, desse desenho do que é o deserto. E realmente é algo desafiador, é algo que nós podemos dizer até que a caminhada no deserto pode ser tida como amedrontadora. Amedrontadora. Causar medo, causar aflição. Ele chega a ser tão intenso em alguns momentos, o deserto para algumas pessoas pode ser tão intenso, que pode, a partir dele ou nele, gerar doenças físicas e emocionais. Quem, quando esteve no deserto, já teve gastrite? Síndrome do pânico. Isso daí acontece quando? Quando nós estamos no deserto. Quando nós estamos no deserto. Então, são situações, são momentos que ninguém passa porque quer. Ninguém acorda de manhã, toma o seu café e fala assim, oh, legal, hoje eu vou passear no deserto. Hoje eu vou curtir o deserto. Não existe isso. O deserto não é desejável. Ele não é apreciado. Ele não são momentos especiais, não são momentos gostosos. O deserto tem uma outra característica que quando nós entramos nele, e isso é interessante, irmãos. A maior parte das pessoas, quando entram no deserto, surta. Tem verdadeiros surtos. Vocês querem um exemplo disso? Êxodo capítulo 14, verso 11, diz o momento em que o povo de Israel sai do Egito e começa, veja bem, é o primeiro passo da caminhada do deserto, é o primeiro dia, o dia número 1, o primeiro passo. E olha só o que acontece. E disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos esforçou a sair do Egito? Irmãos, é o primeiro dia. Eles tinham pedido durante anos a libertação. Eles saem do cativeiro. Mas ali no primeiro passo no deserto, eles olham para trás e veem o exército de Faraó vindo matar eles. Olham para frente e vê o mar. Cara, no primeiro dia, no primeiro passo, eles já surtaram. Já surtaram. Moisés, o que é que você fez com a gente? Sabe, o que está acontecendo, Moisés? Nós vamos morrer aqui no deserto. Muitas pessoas pensam, e daí surgem as doenças, que não tem mais jeito, que elas vão morrer no deserto. E os surtos, irmãos, nessa nossa trajetória, não é apenas um. Não é apenas um. Várias vezes a cabeça entra em crise. Vocês querem ver nesse mesmo ponto um exemplo? No primeiro dia eles surtaram. Depois de 3 dias, irmãos, caminhando no deserto, 3 dias. Depois de atravessar o deserto, era para eles terem um mínimo de confiança. Depois de eles atravessarem o mar ali, a terra seca, era para terem um mínimo de confiança. Mas depois de 3 dias, olha o que o texto diz para a gente. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias, sem encontrar água. E quando chegaram à Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso, chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntaram. Irmãos, eles surtaram de novo. Entraram em crise. O que nós vamos beber? Sabe? E não tinha, sabe? A cabeça deles começou assim, cara, nós vamos morrer. Tinha acabado de ser liberto 3 dias atrás, irmão. Não tinha passado nem uma semana. E já estavam ali, a cabeça a mil. Nós vamos morrer, o que nós vamos beber? Imagina assim,
em 3 dias aconteceu isso, em 3 dias aconteceram 2 surtos, imagina 40 anos de deserto. 40 anos de deserto. Nós conhecemos várias passagens que a Bíblia nos relata, mas põe a tua cabeça para funcionar. 40 anos de deserto. É importante a gente pensar que o deserto não é exclusividade dos israelitas e não é exclusividade nossa. Abraão passou pelo deserto. João Batista pregou no deserto. Jesus foi tentado no deserto. Então é importante saber que todos estamos sujeitos ao deserto. Todos estamos. Deserto não é alguma coisa que a gente olha para alguém e fala, só ele vai viver o deserto. Só aquele tem cara de deserto. O deserto está aí para todas as pessoas e pode acontecer a todas as pessoas. O profeta Elias, um homem tremendamente usado por Deus. Vocês se lembram de Elias lá diante dos profetas de Baal? Vocês se lembram o que aconteceu? Elias desafia os profetas de Baal. Vocês se lembram da história? Desafiam os profetas de Baal. E aí, os profetas de Baal clamam por fogo. E não acontece nada. E Elias vai lá, ora ao Senhor, e Deus derrama fogo dos céus. E todas aquelas particularidades que você já conhece no texto bíblico. Elias ora por chuva, num tempo em que estava seco. E o Senhor manda chuva. Depois desses acontecimentos, depois de Elias provar a grandeza do poder, aquilo que Deus fazia, aquilo que o Senhor tinha operado através da vida dele, Elias vai para o deserto. Elias vai para o deserto. Elias foge para o deserto com medo de Jezabel. E o texto de 1 Reis, capítulo 19, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Sentou-se, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Sua oração dizia: já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Sou melhor do que os meus antepassados, Senhor, tira a minha vida. No deserto, irmãos, as pessoas são levadas a fazerem orações, até pedidos, né? Contra a vontade do Senhor. O Senhor não queria tirar a vida de Elias. O Senhor sabia o que ele estava passando. Elias estava num ambiente extremamente árido, estava com escassez de alimento, era um ambiente hostil. Ele estava diante do confronto da morte, e Elias pede para Deus: Senhor, me leva. O deserto não está confortável, o deserto não é legal, o deserto não é bom. Senhor, o meu coração está apertado. Senhor, estou com muito medo, as circunstâncias não são boas. Senhor, me leva. Eu estou vivendo o deserto. E Elias clama ao Senhor, pede ao Senhor. E uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, com o longo do tempo, eu tenho aprendido a viver isso, é não desprezar o deserto das pessoas. Não despreze o deserto das pessoas. Sabe aquela pessoa que chega para você, mas é isso que está te preocupando? Ah, isso não é nada. É esse o seu problema? Cara, isso não é nada. Isso é pequeno. Não podemos desprezar o deserto das pessoas, irmãos. Cada um sabe o tamanho do seu deserto. Cada um sabe o que está enfrentando dentro do seu deserto. Eu não posso medir. O deserto dele, é um desertão. O deserto dela, é um desertinho. É um desertinho. E normalmente quando a gente fala em deserto, o que vem à nossa mente logo de cara é aquele ambiente de muita areia
e sol quente, não é assim? É esse o desenho que você faz na tua cabeça de deserto? Muita areia e sol quente, né? E eu vou te falar que você está enganado. Qual é o maior deserto na face da Terra? É o deserto da Antártica. A Antártica é o maior deserto sobre a face da Terra. Tem areia na Antártica, Kleber? Tem gelo. É quente na Antártica, Kleber? Não, é frio. Mas a Antártica é classificada como o maior deserto na face da Terra. O maior de todos os desertos. Para vocês verem que os desertos são diferentes. Não classifique eles. Não queira pôr medida em cima do deserto da pessoa que está com você. Sabe, a Antártida, lá também existem perigos, existe escassez, existe solidão, existe medo. Existem animais que podem te abalar, podem confrontar você na Antártica. E não tem nada a ver com o deserto que às vezes vem à nossa mente em primeiro lugar. Existem muitos tipos de deserto. Existem muitos tipos de deserto. E caminhar em qualquer tipo de deserto é extremamente desafiador. Só que, quando eu olho o deserto, uma coisa que nunca pode sair do meu radar, sair daquilo que eu tenho na minha mente, é que ele tem os seus limites. Ele está preso a uma determinada faixa de terra. Ele tem confrontos. Ele tem um espaço. Não é toda a terra que é um deserto. O deserto são alguns espaços na face da terra. Se a gente for pesquisar rapidinho, né, vamos ver que geograficamente os desertos desenham aproximadamente de 25% a 35% da face da terra. Isso considerando inclusive o deserto da Antártica. De 25% a 30%, 35% da face da terra são desertos. Mas fora desses 25%, 35%, existem rios que trazem uma água que refrigeram a nossa vida. Fora dessas áreas de deserto, existem florestas, árvores que trazem sombra para a gente. Fora dessas áreas desérticas, dá para estender uma rede e descansar. Mas para que eu possa viver isso, para que eu possa usar desse tempo na rede, eu preciso chegar do outro lado do deserto. Eu preciso vencer essa barreira do deserto. Depois de andar 40 anos lá no deserto, o povo de Israel, no final da trajetória do deserto, no finalzinho da trajetória do deserto, 40 anos, sabe o que aconteceu com eles? Eles se acostumaram com o deserto. E esse é um problema muito grave, irmãos. Pessoas que se acostumam com o deserto. E eu vou te falar por quê. Eles mandam os espias para ver a terra que o Senhor tinha indicado para eles. E olha o que acontece. Números 13, 30. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza, nós podemos conquistá-la. O povo tinha olhado a terra assim de longe, tinha olhado o fim do deserto, e falou, não vamos para lá não, lá tem homens gigantes, nós vamos ter muita luta, nós vamos ter que guerrear, nós vamos ter que batalhar. Já está desconfortável aqui, vamos continuar no desconforto. Vamos continuar sofrendo. Vamos continuar com as pragas do deserto. Vamos continuar isolados aqui no deserto. E eles olham para frente e falam, não. E Calebe diz o quê? Cara, levanta do teu lugar aí, nós podemos tomar aquela terra. Aquela terra é a terra que Deus prometeu para a gente, o deserto está chegando ao fim. Esse deserto que nós passamos está ficando para trás. Chegou a hora de nós vencermos o limite dele.
Sairmos dessa zona dos 25%, 30% e entrarmos na terra que mana leite e mel. Mas o povo ficou com medo. O povo ficou com medo. Existia o medo quando eles entraram, existia medo para não querer sair. Hoje, quando nós começamos a pensar sobre esse título, né, esse tema, a travessia do deserto, eu quero lhe dizer que não interessa o tipo de deserto que você está passando. Seja ele qual for, ele é tremendamente complexo. Muito quente ou talvez muito frio. Talvez o seu deserto seja coberto de areia, ou talvez seja coberto de gelo. Deus sabe as áreas da sua vida que estão sendo afetadas durante essa caminhada do deserto. Mas uma coisa que é muito importante que nós possamos entender: nós não estamos sozinhos no deserto. Nós não estamos isolados. Podem existir lobos querendo nos atacar, mas nós não estamos sozinhos. Preste atenção. Assim como Deus fala com o profeta Elias, quando ele pede para morrer, Deus fala para você hoje: levanta, rapaz, continua a tua trajetória, prossiga, porque eu, o seu Deus, estou com você. Eu não vou te desamparar, eu não vou largar a tua mão. O deserto tem dia e hora para acabar, e você vai chegar do outro lado. Caleb foi ousado para poder sair do deserto. Falou: lá tem uma terra que mana leite e mel, e nós podemos conquistá-la. Quero desafiar você nessa manhã, e durante os próximos estudos que nós vamos fazer, levante do seu lugar, olhe para frente e veja o que Deus tem prometido para você lá na frente. Vejam as promessas do Senhor. Não se prenda ao deserto, não se acostume ao deserto, não pense que a sua vida é viver no deserto. Deus tem promessas para você, para o seu coração, para a sua jornada. O deserto tem dia e hora para acabar. Você acredita nisso? O deserto tem dia e hora para acabar. Davi, depois de viver um de seus desertos, Davi declara lá no Salmo 30, versículo 11 e versículo 12, diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Davi tinha saído do deserto. Mas ele olha para Deus e fala assim: Senhor, glória a Deus, porque o Senhor está me dando uma roupa nova, o Senhor está me dando um momento novo, o Senhor está me levando além, o Senhor está trocando toda aquela tristeza, toda aquela opressão, tudo aquilo que inundava o meu coração, tudo aquilo que me prendia, todas as correntes, todas as dores, o Senhor tirou e me revestiu de alegria. Deus quer revestir você de alegria em nome de Jesus. Existe algo especial do Senhor para você. Prossiga. Enquanto eu estudava, Deus me levou para o profeta Joel. E olha, a revelação que Joel tem, dada por Deus à vida dele. Deus fala assim com o profeta, Joel capítulo 2. Então, o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou-lhes enviando trigo, vinho novo e azeite. Sabe o que Deus estava enviando para eles? Provisão. A época da escassez acaba aqui. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril. A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará.
Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra. Regozijem-se, alegrem-se. O Senhor tem feito coisas poderosas, coisas grandiosas. Não tenham medo dos animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. Cara, o deserto e o gelo vai acabar e as pastagens estão ficando verdes. Verdes. Sabe, o deserto vai ficar lá, ó, lá atrás. E eu estou caminhando para um novo tempo, para uma área verde. Coloca a tua rede debaixo do braço, que é a árvore para você arrumar ela, amarrar a tua rede, você deitar lá. Está chegando o dia, em nome de Jesus. As árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozijem-se no Senhor, o seu Deus. Alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Deus está com você. Pois Ele lhe dará as chuvas de outono, conforme sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho, novo e de azeite. E o que significa o vinho? Na palavra do Senhor, a alegria. A alegria do Senhor. Transbordarão de vinho. Irmãos, a transbordar da alegria do Senhor sobre o seu povo. Da alegria de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Não haverá mais hostilidade, irmãos. Os gafanhotos vão ser tirados, não haverá mais hostilidade contra a tua vida. O deserto vai acabar. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. E louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. O profeta Joel traz esse texto ao povo. E pela graça, unção e temor ao Senhor, eu quero declarar esse povo para você. Esse texto para você. O teu deserto vai acabar. Gafanhoto vai sair daí. Teus tonéis de vinho vão estar cheios. Você será alegre. Você viverá o melhor dessa terra. Você tem a promessa de Deus. O deserto vai acabar em nome de Jesus. E tem mais. O próprio profeta Joel. Logo na sequência, continua dizendo assim. Preste atenção. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. O Senhor derramará do seu Espírito sobre a sua vida. O Senhor derramará do seu Espírito sobre o seu coração. Não é alegria simplesmente por alegria. É alegria pela presença viva de Cristo em nossos corações. É a alegria transbordante. É viver o melhor na presença do Senhor. Hoje, quando nós começamos esses estudos, é importante que a gente saiba
entender, que a gente comece a entender o que é o deserto. Então nós conseguimos ver que o deserto é a falta de conforto. Conseguimos ver que o deserto, ele pode se apresentar de formas diferentes. E conseguimos entender que o deserto não cobre toda a terra. Ele tem um espaço limitado. E que depois do deserto, vem pastagens verdejantes. Eu quero te animar hoje. Eu quero desafiar você hoje. Que talvez esteja vivendo o deserto. A levantar, sacudir a poeira e começar a caminhar, como Deus disse para o profeta. Levanta, prossiga, continua caminhando, segue em frente, rapaz. Não se esmoreça não, que lá fora eu estou preparando algo especial para você. Eu pedi para o grupo de louvor preparar uma canção que fala exatamente sobre o que Davi fez ao final do deserto. O que Davi fez. O texto que nós lemos, Salmo 30, que diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Não precisa se manifestar não, tá? Mas você está vivendo num deserto? Está vivendo num deserto? Fala para o teu coração agora. Para o teu coração, presta atenção. No teu coração. Você crê que Deus vai transformar esse deserto? Que esse deserto vai passar? Crê ou não crê? Pela fé hoje você assume, esse deserto vai ficar para trás? Porque o Senhor está comigo? Então eu quero desafiá-lo, irmãos, com ousadia, para que você se encha de coragem e que você se levante aí do seu lugar. E nós vamos cantar essa canção. Mas nós não vamos cantar uma canção. Nós vamos declarar, no meio do deserto, que Deus vai transformar a sorte do seu povo. De que o Senhor vai fazer um milagre nesse arraial. De que nós vamos chegar do outro lado. Irmãos, se houveram surtos, eles acabam aqui. Em nome de Jesus, não tem mais surto. Por quê? Porque Deus transformou o nosso pranto em festa. Vamos levantar e vamos cantar ao Senhor? Vamos louvar a Deus? Amém. E pastor, amém, vai lá. Tinha uma coreografia para fazer nessa música, não tinha? Deus transformou o meu pranto em festa, levou minhas dores, não vou deixar de cantar o seu grande amor. De novo aqui, ó. Deus transformou o meu pranto em festa, levou minhas dores, não vou deixar de cantar o seu grande amor. Quem não fizer gesto, mas põe para mim aqui sozinho. É? O pastor falou que quem não fizer o gestinho vai vir aqui na frente fazer sozinho, hein? O pastor que falou, amém? Vamos lá, vamos louvar ao Senhor? Vamos lá. Glória a Deus, louve ao Senhor. Você está no deserto, o deserto está acabando, olha para frente. Os pastos verdejantes estão aí. Você acredita nisso? Então louve ao Senhor com o melhor que você tem.